Primeiro, irmãos, eu creio que eu tenho que dar um relatório dos irmãos de 4 dias fora, né? Saí daqui na sexta-feira pela manhã e rumei para Ipatinga. Ipatinga fica a 420 quilômetros daqui, é longe um cadinho. E já na ida para lá, dessa vez eu fui sozinho, né? Sozinho, falo sem companhia humana. Eu fui com o Papai do Céu. E foi uma experiência bem interessante, porque o Senhor me visitava várias vezes dirigindo, e como a gente está sempre ouvindo música, porque eu conheço até pessoas que querem ministrar, mas que não ouvem música. Tem gente que quer ser ministro de louvor, mas não gosta de música. Entendeu? Às vezes tem essas coisas. O tempo todo, se eu estou orando, eu estou ouvindo música. Se eu estou dirigindo, eu estou com música. Se eu estou em casa, estou com música. Música faz parte da minha vida desde a minha infância. Sempre gostei de música. Não sou músico, eu gosto de música. Pretendo um dia me tornar um músico, se Deus me permitir, mas ainda não sou músico. Tem gente que diz ser músico, mas não é formado em música. Então ele não pode dizer que ele é músico. Músico é formado em música. Eu não tenho formação. E Deus me visitou várias vezes no carro, e eu glorifiquei muito. Por isso que às vezes vocês me verem assim, dar uma zangada. Cuidado, Osmar, que está caindo. A unção está forte mesmo. Tem umas 3 aqui. Está arriscado eu molhar o colchão essa noite, mas está bom. Não tem vazia não, meu filho. Não, essa aqui tá cheia ainda. Deixa essa aqui, rapaz. Vou beber ela. Então, Deus me visitou assim muitas vezes. E eu falei lá no sábado à tarde, no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E não costumo fazer isso, irmãos, mas eu mostrei a alguns irmãos, eu mostrei ao Elton, creio, ao Andrinho, uma mensagem que ainda na viagem, uma menina mandou para mim. Uma irmã lá da igreja. Uma menina fica feio, né, irmãos? Uma irmã lá da igreja. Ela e, creio que, ou seu noivo, ou seu esposo. Ela disse assim: pastor, estou mega feliz com tudo que Deus fez nesses 3 dias de aniversário da igreja Monte Sião. Nossa igreja está precisando de tudo quanto Deus falou naquele lugar. Ver pessoas como o Senhor que não abre mão da verdade, que prega o reino de Deus, a sua justiça e a cruz, me inspiram a continuar acreditando que vale a pena assim andar na contramão do mundo. Por vezes me senti um ET naquela igreja. Porque as pessoas acham que eu exagerava demais no viver em Cristo. E o Senhor foi tremendamente usado para confirmar aquelas pessoas que o que eu prego por aí é verdadeiramente a palavra de Deus, um evangelho de renúncia diária e de comunhão com o Pai. Estou tão feliz, não tive a oportunidade de estar acompanhando a estadia do pastor aqui em Ipatinga, e lamento muito por isso. Tinha muito que aprender com o Senhor. Aí ela vai dizer mais algumas coisas aqui, entendeu? Tem outras coisas que não convém dizer aqui. Enfim, eu só quero expressar minha gratidão e alegria diante de Deus de ter conhecido mais um remanescente. Achei interessante isso. Que Deus continue te abençoando e te preservando na presença dEle. Estarei orando sempre por sua vida. A graça e a paz do nosso Senhor e Jesus Cristo. Irmãos, foi muito bom, muito bom. Eu disse para o Senhor na hora: Senhor, já pagou todo o esforço, todo o investimento de nós estarmos ali levando a palavra de Deus. É muito bom, irmãos, a gente passar um tempo ministrando em um lugar e depois você ouvir. A pastora depois mandou uma mensagem para mim de que já na segunda-feira de manhã ela recebeu muitas mensagens e Deus falou tremendamente naquele lugar. Só que eu tenho uma novidade para dizer para vocês aqui. Tudo que eu falei lá, que gerou um profundo despertamento naquela igreja, já foi pregado aqui. Eu não sei se isso nos dá alegria ou nos dá medo. A gente precisa ter cuidado com isso.
não é? Então a gente precisa verdadeiramente abrir o nosso coração, porque Deus está falando aqui nesse lugar. Quantos creem nisso? Poucas pessoas estão crendo. Amém. Amém, pastor. Acaba logo, pastor. Estou doido para ir embora. Amém, pastor. Amém, irmãos? Amém. Deixa o tubo ainda e o respirador. Não sai da UTI não, que está morrendo. Entendeu? Precisa de mais. Amém, irmãos? Amém. Começou a ressuscitar. Começar. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 12. Irmãos, não foi premeditado, mas hoje eu não pude apresentar Gospelino para vocês, porque eu vim a pé. Ele não veio, o Gospelino está lá, ansioso para conhecer vocês. Entendeu? Ele vai ser apresentado à igreja. Creio que no domingo eu vou apresentar Gospelino, ele está ansioso. Gospelino vai fazer parte aqui da igreja, ele vai passar por ata, ele vai ser membrado aqui na igreja, não é? Vai ser um novo membro da igreja, vou fazer o cadastro, pedir a Davi para fazer o cadastro dele, tirar a fotozinha dele, tirar foto, não é? No dia que nós tivermos, no dia que tiver cartão de membro, fazer um cartãozinho de membro para Gospelino, com certeza, glória a Deus. Jeremias capítulo 12, irmãos. Tudo começa com G, só que um é com G, outro com J. Jeremias capítulo 12 diz assim, versículo 1: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito? Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegado estás à sua boca, mas longe dos seus rins. Interessante isso, irmãos. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentarás a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto diz, ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes, não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra, glória a Deus. Sabe, irmãos, o tema da palavra de hoje é correndo com os homens sem se cansar. Nós vamos fazer um apanhado aqui, irmãos. Não sei se isso é uma pregação, como eu tenho falado, eu vou chover no molhado aqui hoje, entendeu? E nós precisamos compreender que nós estamos vivendo os dias que Paulo nos avisou muito bem. Ele disse que nós viveríamos um tempo muito difícil. Capítulo 3, a segunda carta de Paulo a Timóteo, diz assim, olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo disse que os dias seriam trabalhosos. Primeiro, o que nós vemos, irmãos, dentro da sociedade, iniquidade. A iniquidade galopando. E isso pelo afastamento de Deus, cada vez mais longe. A sociedade cada vez mais longe
e trabalhando para se colocar cada vez mais longe de Deus, tendo seus porta-vozes, tendo seus ícones, tendo as pessoas que estão falando, lançando ideias, conceitos, seja no ramo político, seja no ramo do entretenimento, seja nas organizações, seja nas ONGs, seja nas associações, seja os pensadores, formadores de opinião, sociólogos, toda esta casta está muitas vezes comprometida em fazer as pessoas se tornarem cada vez existencialistas, humanistas, hedonistas, o homem por homem, e além de tudo, a gente vê fortemente a desconstrução dos esteios familiares. Você sabe o que é esteio, né? Numa linguagem bem da roça, entendeu? O esteio é aquilo que sustentava a casa. Os esteios familiares, no Brasil principalmente, hoje nós estamos falando, vamos falar daqui, eles estão cada dia colocando uma caixa de cupim no esteio da família, para ruir, para minar, sabe? E isso parece, quando eu olho esse texto, eu vejo a situação de Israel naquele tempo, Jeremias fazendo essa interlocução, e eu vejo da mesma forma, uma iniquidade generalizada, pelo afastamento divino, e esses sentimentos essas posturas do homem, que Paulo fala na segunda carta a Timóteo, a gente olha e a gente tem um grave defeito de olhar, irmãos, olhar o sentimento, mas não pensar onde se origina esses sentimentos, de onde brotam isso. Se você pegar uma criança, ela nasce em iniquidade, a Bíblia fala muito bem, mas ela precisa além da influência genética que ela recebe dos seus pais, mas ela precisa ser formatada pelo meio. Ela recebe uma forte influência hoje do meio. E esse contexto, e principalmente o contexto familiar, ele tem sido essa usina geradora de todas daquelas coisas que Paulo está falando ali. Tem sido, não é? E isso, irmãos, a gente peca muitas vezes por causa dessa construção. A gente olha o mundo, e isso parece que acontece aqui, que Jeremias estava olhando o contexto, mas muitas vezes a gente não pode olhar de onde origina as coisas. Nós olhamos o contexto do problema, mas a gente não começa a querer consertar a partir da fonte do problema. Você pode ver que ninguém quer mexer na questão ordinária da família. Querem criar situações para conter. É igual em São Paulo, eles querem fazer piscinão para conter a água, eles não querem eliminar aquilo ali, eles não querem eliminar as construções que foram mais mal feitas, eles querem fazer outras construções, eles não querem entender que eles construíram sobre rios, eles construíram sobre córregos, eles desordenaram o curso das coisas. Quando bate a água, meu avô sempre falava, meu filho, a água tem o caminho dela, ela quer passar no caminho dela. E eles colocaram construções no caminho. Aí eles querem fazer outras construções. Mas isso nunca dá certo. O que seria certo é derrubar o que foi construído. E ficar cada um no seu cada um. E respeitar aquilo que já foi estabelecido por Deus. Então Jeremias está dizendo ali, o mesmo que o salmista estava falando no Salmo 73, Senhor, a iniquidade aí, a coisa está feia, Israel está uma lástima, os ímpios estão aí, eles estão aí na impiedade, meu Deus, mas
a gente tem que olhar como se brotam os ímpios. Por que brotam os ímpios? Aonde se constrói os ímpios? É porque hoje aqui não tem computador com internet. Hoje eu coloquei um videozinho no Facebook, eu ri muito. Aquele Desconfinados, é isso? Como é que é isso? Como é que é aquele daquele rapaz? Nemen? Hã? É Desconfinado, não é isso? De um casal que levou os seus filhos no médico. Interessante aquilo. Eu vou pedir depois para alguém gravar e baixar, que nós vamos passar. É aquilo ali, né? Sabe, irmãos, preste bem atenção, essa iniquidade, esse pensamento que nós estamos partindo aí, isso que nós estamos vendo, essa mudança no contexto. Quando você anda em São Fidélis, a gente conhecia as pessoas. Hoje você não conhece mais ninguém. Não é questão do conhecimento, as pessoas estão se tornando estranhas. Estranhas em todos os sentidos. Hoje você não consegue conversar com alguém. Eles falam palavrão um atrás do outro. Às vezes é impossível você sentar com sua família num restaurante. A pessoa está falando no telefone aos palavrões. A coisa está generalizada. E sabe, irmãos, a iniquidade, essa iniquidade formatada, gerenciada, fornada, ela provoca, sabe o quê? Um rebaixamento, ou um aniquilamento emocional. Tem um versículo aqui, no versículo 3, ele está dizendo que Israel dava até fruto. Olha só, eles davam, verso 2, plantaste-os, ele está falando que Deus plantou Israel, e eles enraizaram. Eles dão também fruto, e o fruto chega à boca deles, mas longe dos seus rins. Talvez você não entenda essa colocação. Os antigos entendiam que a fonte das emoções eram os rins, por causa das glândulas suprarrenais, não é? E elas são essas reguladoras aí. E o que acontece? Eles pensavam que os rins eram a fonte reguladora das emoções. Por isso que a Bíblia diz que Deus prova o quê? E os rins, para dar a cada um segundo aquilo que ele faz. Deus prova. O que Deus quer? Deus prova as emoções. As pessoas vão vivendo num estado de iniquidade generalizada, e elas vão ficando, o quê? Aniquiladas emocionalmente. E não é, irmãos, não é que elas não tenham emoção. As emoções são malucadas. As pessoas ficam bizarras, esquisitas, insensíveis, sem filiação, cachorro sem dono, como Paulo disse, irreconciliáveis, transtornadas, e principalmente produzidas em série com predisposições para adoecer. Predispostas para a doença, cheias de conectores para a doença. Hoje, esses que estão arrotando valentia, rebeldia, daqui a 30 anos, quando as forças acabarem, o que vai restar deles é doença. O remorso vai tomar conta. O acúmulo de situações mal enlaçadas vai gerar um sem número de doenças e agravamentos. A palavra certa é recrudescimento, endurecimento. E não é porque elas não estão sendo avisadas, é porque elas não estão conseguindo ouvir, porque esse é outro estado. A visão deles se bloqueia tanto para ver a importância no que é importante, quanto enxergar o que é nocivo e se desviar do que é nocivo. Você está falando hoje, às vezes, para um menino, ele está vendo, tu é quadrado, pastor. Ele não enxerga a sua tolice, por mais que se fale. Aí sabe o que vai acontecer?
Satanás, ele tem uma cartilha que ele já escreveu a história da sua história. Já escreveu a história do seu pai e da sua mãe. Ele já escreveu todos os seus fracassos. Ele só está esperando você cumprir. Você está dando diploma de otário a todo mundo. Se você não olhar para Jesus, você vai viver a mesma história de fracasso e o alilar-se numa versão piorada da sua história. Isso é subproduto da iniquidade. Você vai ler na cartilha exatamente, não vai discrepar. Por quê? Porque por trás dessa iniquidade há orgulho imenso, sabe? E são pessoas incapazes de romper com as cirandas existenciais de morte. Não é simplesmente você ler Mateus 24:12, irmãos, eu estou falando somente de ramificações. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai ser rebaixado, vai se esfriar. Eu quero dizer para você que não é simplesmente o amor esfriar, é o que vai produzir disso, é o que isso vai produzir. Se rebaixa o amor, a multiplicidade, a complexidade da iniquidade. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E sabe o que acontece, irmãos? E sabe o que acontece com o ser humano? A Bíblia traz registro, pelo menos eu me lembrei de 2, onde se institucionaliza o caos. Quando a gente lê 1 Crônicas 7, nós vamos ver a casa de Efraim. A casa de Efraim, ele teve uns filhos chamados Sutela, umas coisas esquisitas assim. E diz a palavra de Deus, diz que eles tiveram um filho e colocaram o nome dele de Beria. Porque a casa dele, a família dele ia mal. Olha, está escrito isso aí. Porque mal encaminhava-se a casa. Eles, além de não resolverem o problema, colocaram um filho como um totem. Pegaram um filho, colocaram ele como um totem, colocaram o nome dele de Beria, porque a casa ia mal. Olha só, irmãos, o que o ser humano é capaz de fazer. Isso acontece muito, irmãos. Meu relacionamento está mal. Aí ela fala assim, não, vou engravidar, porque aí eu vou segurar ele. Aí arruma uma barriga e faz um totem, porque ele vai segurar a desgraça. É institucionalização do caos. Sabe o que é isso, irmãos? Subproduto da iniquidade. Sabe o que é isso, irmãos? Subproduto do afastamento de Deus. É você colocar sobre uma vida humana uma responsabilidade, uma coisa que você adulto não está dando conta. E sabe o que Jesus Cristo disse? Meu filho, não bota remendo de pano novo em pano velho, porque não vai aguentar a primeira baixada. Na hora que você abaixar, não preciso falar o que vai acontecer. Aí eu ia apertar a mão aqui de gospelino, gospelino ia dar umas boas risadas. Sabe outro? Foi o pai de Abraão, Terá. Não suportou a dificuldade da perda do seu filho, parou no meio do caminho, botou uma cidade e colocou o nome da cidade de Arã. Não era o nome do seu filho. Complicado. Jabes, a mãe dele, tendo dificuldades para dar à luz, botou o nome do rapaz de Jabes, porque com dores ela teve o seu filho. E não se sabe por que também tantas complicações no seu parto. Não sabemos o contexto, mas a verdade, irmãos, é que essa construção, o que nós estamos vendo, e eu estou falando na posição de líder, aonde você vai, com quem você conversa, com as pessoas que chegam até você para conversar, a gente sai, às vezes, aqui, atendendo pessoas, e onde a gente sai, me lembro que chegou uma moça perto de mim, lá em Patinga, ela disse, pastor, só ora por mim? Ela chegou com um menino, e eu fui orar por ela,
E quando eu comecei a orar por ela, Deus começou a falar umas coisas, ela desmontou. Desmontou. As pessoas estão com Bíblia na mão, na igreja, mas ao menor toque, ao menor sinal de atenção, ao menor falar assim, Senhor Jesus, ela já desmontou. Porque a vida, a existência dela está escorada só com pau podre. As relações estão puídas, minadas. Minadas. Sabe o que é isso, irmãos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. A Bíblia já estava falando, nós não compreendemos às vezes muito bem isso, irmãos. Sabe, além desse contexto, que azucrina o homem, humanamente gerados na complicação, complicados são. Eles geram frutos do mesmo naipe. Eles vão gerar frutos do mesmo naipe. E sabe, irmãos, humanos que geram humanos complicados. E eu vou dizer algo aqui para vocês aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer. E que a última coisa que esses humanos que estão sendo gerados hoje são avisados, é que eles vão ter que conviver com outros humanos. Parece a maior besteira que eu estou falando aqui. Agora eu quero perguntar uma coisa aqui. Você, mãe, que está aqui hoje, você está falando para a sua filha, ensinando a sua filha a ter habilidade na vida, dizendo para ela que ela vai ter que conviver com outras pessoas? Nós estamos preparando os nossos filhos para que eles estejam conscientes que eles vão ter que conviver com outras pessoas. Essa é uma matéria, irmãos, negligenciada. Eu quero dizer para você que meus pais foram muito bons, mas eles não me falaram isso não. Não me avisaram disso não. Aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que humanos complicados geram? Humanos que não sentem ou não podem sentir. Ou não conseguem discernir o que sentem. E que lhes é proibido sentir qualquer coisa. Segundo, humanos que não veem, ou não podem ver, e também não querem ver, porque se ver, vai desmontar a existência. Você pode, deixa eu falar uma coisa para você, você pode enxergar as entranhas ou o sustentáculo das relações da sua família? Você pode ver? Eu acho melhor você não ver, né? Será que você pode ver? Ou você vive todo dia fingindo que não está vendo? O óbvio. Está ali, mas você não pode ver. Para você poder existir, você tem que construir uma coisa, que isso na psicologia se chama de mecanismo de defesa do ego. Você tem que se proteger. Porque, filhinho,
Humano difícil, que gera um outro humano complicado, que vai ter que conviver com outras pessoas, reproduzindo suas complicações. Eles vão ter que não sentir, não ver. Deixa eu falar uma coisa com você. Humanos que não falam. E nem sabem, muitos deles, a maioria das pessoas hoje, não sabe falar. Aonde está o problema? Não sabe falar. Não podem falar. Posso falar uma coisa para você? Você pode falar lá na sua família? Você pode falar a coisa mais óbvia do mundo lá na sua família? Você pode falar o que pensa? Eu digo para você, se você falar o que pensa lá no meio, reúne sua família e fala o que você pensa para você ver. Se você não for linchado em 10 minutos, por quê? Por quê? Vou deixar essa pergunta para você. Por que você não pode falar? E sabe, essas pessoas que não sentem, não veem, não falam, tem que ouvir seletivamente, não pode ouvir. Tem uns que chegam para mim, pastor, finge que não estou ouvindo nada. Tem que fingir, pastor. Eu finjo, aleluia, finjo que não ouço. Sabe, essas pessoas, sobre essas pessoas, que estão sendo construídas dentro desse contexto, pesam, presta atenção, anseios, olha só que desgraça, desejos, vontades, necessidades e ainda, de quebra, as pressões sociais que dizem para eles que eles têm de dar certo na vida. E você ainda tem que dar certo na vida ainda. Porque se você não dá certo na vida, e o que é dar certo na vida? Fala para mim, o que é dar certo na vida? Hein? O que é dar certo? O que é dar certo na vida? Fala para mim. Passar no concurso em público, arrumar um emprego, comprar uma bis, passar janeiro em Baixindiba, comprar uma casa, minha vida, não é isso? E poder comer ali sua esfirra no de Pietro. Fulano deu certo na vida. Mas não fale, não pense, não veja, e você depois tome seus aprazolans, fluoxetinas, Rivotril já vem, isso já estamos falando da torneira celeste, porque lá no céu vai ter Rivotril para todo mundo à vontade, porque se falar que lá no céu não tem Rivotril, tem crente que não vai subir. Não, pastor, não posso ficar sem 5 gotinhas, pastor. Olha, 5 gotinhas, olha, pastor. Sabe, irmãos, sabe o que a gente vê dentro desse contexto? Preste bem atenção, escreve aí, Gracinha, para você reproduzir para mim amanhã. Gracinha, eu não posso falar que ela é uma ótima reprodutora, que fica muito mal, entendeu? Ela é uma escritora, entendeu? Que não vai ficar bem eu falar isso. Até porque se ela fosse uma ótima reprodutora, o mundo seria, meu filho, dos pigmeus, assim. Mas, sabe o que a gente chega à conclusão disso aqui? Que nós somos forçados, preste bem atenção, escreve aí quem está escrevendo. Quando você vier para a igreja, por favor, traga papel e caneta para você. Não fica conversando com o vizinho não, tá, Isabela? Você escreve aí o que eu estou falando. Nós somos forçados a craseado, a matéria, e não ensinados às pessoas.
Nós somos ensinados, irmãos, tais como se falar assim, meu Deus, se eu não tiver essa cadeira na minha vida, eu não vou ser eu. Aí assim, ser ensinado quase que é estabelecer um relacionamento com a cadeira. Oi, cadeira, você está maravilhosa hoje. Porque ter relacionamento com cadeira, irmãos, é ótimo. Se você está com dor nas pernas, olha só que cadeira linda, maravilhosa. Você senta em cima dela do jeito que você quiser. Meia banda, banda completa, 50%, 75%. De vez em quando faz uma coisinha na cadeira, ela não reclama. Cadeira é ótima. Cadeira não vê, não sente, não pensa, não fala. Cadeira, você pega a cadeira, hoje ela está aqui, está ótima. Amanhã você quer botar do outro lado, cadeira fica lá. Cara, nós somos ensinados as coisas. Menino, você vai estudar, menino, para você ser alguém na vida, porque senão você vai puxar carroça. Você não vai ser nem burro, você vai puxar a carroça. O burro vai ficar te conduzindo e você puxando a carroça. Eu ouvi isso quando era criança. E falei muito isso. Até meus parentes falavam assim, ó, Chico não é. Tinha um tal de Moreno Souza, falava, meu filho vai puxar a carroça não, é inteligente para burro. Verdade. Nós somos ensinados as coisas, irmãos. As coisas. E não as pessoas. Mas agora, eu queria ver algo com você bem interessante. Mateus capítulo 4. A partir do versículo 17. Hoje eu me deparei com isso aqui. O início do ministério de Jesus, irmãos, início do ministério, início. Acabado que foi a tentação, né? A partir do versículo 12 a gente começa a ouvir dos primeiros discípulos, mas olha só, o verso 17, desde então começou Jesus a pregar e dizer, primeira coisa que Jesus começa a pregar, o quê? Arrependei-vos. Porque é chegado o quê? O reino dos céus. Guarde bem isso, arrependimento, reino. E Jesus andando junto do mar Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Olha o ministério de Jesus. Olha a tônica do ministério de Jesus. Preste bem atenção, Igreja Nova Aliança. Olha a tônica do ministério de Jesus. Primeiro, ele fala de arrependimento. Por quê? Porque se nós somos construídos de forma doentia, o arrependimento é a única forma de se romper com esse modelo doente. É como se você tivesse uma grande inflamação e a única forma de vazar essa inflamação, de você sair de dentro dessa inflamação, sem arrependimento, você não vai sair da doença. Sem arrependimento não é uma coisa espiritual, não. Arrependimento é uma coisa tão profunda que ele tem ramificações e eficácia profunda no espírito, na alma e no corpo. Aí ele diz, porque chegado o reino, ele está dizendo, vai haver uma outra gerência. Se eu estou debaixo de uma gerência da carne mal formada, deformada, inflamada, adoecida, ele está falando que o reino de Deus vai vir, o Espírito Santo vai vir, estabelecer o reino em meu coração, e agora não vou ser mais gerenciado por dores, por inflamações, pela má formação, mas agora por um novo governo estabelecido. E ele diz, e vinde após mim, para serdes preparados para as pessoas. Que coisa impressionante, irmãos. Diferentemente do que nós estamos fazendo,
Eu tenho certeza, você pode até negar, não, eu preciso, gente, eu estou naquele empreguinho, meu Deus, mas eu tenho que fazer uma faculdade. Meu Deus, eu tenho que fazer uma faculdade, porque eu preciso trabalhar. Aí a pessoa está fazendo isso porque ele está pensando num contra-cheque. Fala assim, contra-cheque. Mas eu quero te dizer uma coisa, filho. Desculpe a minha sinceridade, tu está errado. Ou você vai ouvir o que Jesus está falando, contra-cheque não fala, contra-cheque não ouve, contra-cheque não sente nada, e contra-cheque não é garantia de sucesso para um fracassado na sua construção. Ele vai ser uma problematização a mais, a qual você não está capacitado para tramitar nela. Um emprego melhor para uma alma pior é sempre um problema a mais. É conviver com relações, é conviver com poderes, é ampliar relações as quais você não está capacitado para vivenciar. As pessoas querem um emprego melhor, mas não querem uma melhor vivência. Jesus disse assim: arrependei-vos para vir uma gerência, para você ir às pessoas. Sabe o que isso fala para mim, irmãos? Isso me mostra a prioridade de Jesus, ou em que grau de valor ele coloca as relações interpessoais. Em que grau Jesus colocou as relações interpessoais? Porque se eu não tiver uma relação interpessoal e se eu não for habilitado, hábil nisso, como que eu vou pescar gente? Eu quero dizer uma coisa para você, filho. Quando você pensa em pescaria, você pensa num caniço, numa linha, num anzol e numa isca. Quem é a isca que vai atrair outras pessoas? Você. Se eu perguntar aqui ao Osmar qual é a isca boa para roubá-lo, fala para mim. Hein? Hã? Manjuba, uma isquinha viva, aquelazinha, moreia. Hã? Agora, pega um caroço de milho e vai pescar roubá-lo. Você vai pegar o quê? Nada. Imagine, irmãos, que nós somos um caroço de milho e nós estamos querendo pegar roubá-lo. E aliás, muitas vezes você é um sabugo, que nem milho tem mais, um sabugo ralado. Esquece esse negócio da roça, um sabugo da cidade, porque na roça tem outra utilidade. Entenda o seguinte, e nós estamos querendo vencer. Nós estamos querendo vencer. E preste atenção, deixa eu falar aqui. Nós estamos querendo ser bem-sucedidos. Aí, nós estamos aqui, bem-sucedidos não, porque João vai vencer na vida. Mas, em hipótese, não é o caso. João viu a vida toda o pai dele dormindo num quarto e a mãe em outro. E eu quero dizer para você que eu passei a vida toda vendo minha avó dormindo num quarto e meu avô no outro. Eu era criança, nunca entendi isso. Quando eu fui chegando à adolescência, eu comecei a olhar aquilo e falei assim, ué, gente, por que será que vovô dorme num quarto e vovó dorme no outro? Eu fui criado com isso. Você é criado vendo as suas tias separadas. Você é criado, como eu fui criado, vendo uma família de italianos onde a gerência era das matronas. E eu estava lá.
Mas isso é o quê? Deixa eu te falar. Iniquidade. Isso é o refluxo da iniquidade. É ela ser colocada para fora. A gente não dá importância a isso. Mas quando você vai vivenciar a sua vida, você reproduz isso sem ver. Você transmite isso sem ver. Você não sabe. Você libera isso. Você ministra isso. Você constrói isso. Sintomaticamente. É uma fluência. E outra coisa. Ai de quem encontraria isso. Porque isso aflige. Quem ouse fazer diferente. É dor. É golpe. É uma lancetada em você. É uma ferida que te abre. Porque isso fala da sua essência. Quando você se arrepende, quando o governo de Jesus vem na sua vida, e ele começa a trabalhar essa transição de ordem, ele diz assim: eu vou te levar às pessoas. Porque se houver arrependimento genuíno e um trato de governo, aí sim você vai se tornar uma boa isca para ganhar gente. Se o argumento de Jesus não valer para você, meu filho, o meu é que não vai valer. Você sabe? Se eu quero existir hoje, eu vou ter que aprender a ser gente. Isso fala de autoconhecimento. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Claro, tem tudo a ver com o texto. Um profeta, no meio de gente, vendo a impiedade alargar, vendo gente falar, Deus até fala com ele: você está cansado? Com gente que está andando a pé, Jeremias. Imagina na hora que eles correrem. Você está cansado com eles vão a pé, imagina se eles estiver a cavalo. Se numa terra de paz, tu está assim, imagina na cheia do Jordão. Nós estamos vendo, irmãos, que as pessoas, elas não sabem ser gente. Elas não têm autoconhecimento. E esse autoconhecimento era, em tese, para ser gerado no nosso núcleo primário, que é a nossa família, a gente se conhecer. E como é que a gente se conhece? Principalmente por meio das relações, vendo o outro. O eco, o bate-rebate. Você vai saber se você é nervoso, irritado, intolerante, impaciente. Com relacionamento com os outros. Mas parece que a gente não pode falar isso. A gente não pode descobrir isso. Porque senão magoa, porque senão fere, porque senão, ai, oi. Eu tenho falado que as pessoas andam com um cachorro preto atrás delas. Se você quer existir hoje, terá que aprender a ser gente, a lidar profundamente com gente. Sabe o que diz isso? Gerar e manter vínculos. Eu não acho, meu irmão, difícil você gerar um vínculo. A cura está: quanto tempo você consegue manter esse vínculo? Por quanto tempo esse vínculo vai durar? Porque para manter o vínculo com alguém, certamente uma hora ele vai manifestar alguma coisa que te desagrada.
E se você não tiver autoconhecimento e saber que você também tem horas que é chato pra caramba, que você tem chulé, que você levanta de manhã cedo com um mau hálito horroroso, por mais bonitinho que você seja, você levanta de manhã cedo com um bafo de morte. Aí, porque você não se conhece, e você também não pode falar, não pode saber, nunca pôde ver, nunca pôde dizer, você acha que só todo mundo só tem mau hálito. Você levanta de manhã cedo com hálito de eucalipto. Vai botar uma criolina nessa boca e na sua alma, minha filha. Tu é chato às vezes. Sua alma às vezes é desleal. Você erra com os outros? Sim. Você erra sim com os outros. Você falha sim. E aí, como você não pode, nem nunca pôde ver falha, nem saber que falha, quando alguém comete uma falha, sabe o que você faz? É como se o mundo acabasse. Porque você não é humano. Você não é gente, rapaz. Agora, só que tem uma coisa. Esse totem, essa esfinge de mármore, é incapaz de se chegar a alguém. Não ganha ninguém, não faz bem a ninguém. Lindo, liso e bonito, mas só para enfeite. Um enfeite lindo, mas utilidade nenhuma. Sabe, irmãos, você quer existir nesse tempo? Seja gente. Aprenda a lidar profundamente com gente. O Espírito Santo te ensina. E sabe uma coisa? Sabe outra coisa? Você quer? Você precisa ensinar esse tema aos seus, porque ele é de suma importância. Senão, você vai gerar dentro da sua casa um monte de fracassado. O fracasso, meu irmão, não é não ter dinheiro. Porque tem muita gente que tem menos dinheiro que você e é muito mais feliz. Nós estamos profundamente enganados. Profundamente enganados. Outra coisa, irmãos, glória a Deus, estou quase acabando. Na faculdade de psicologia, e agora no meio das ciências humanas, nós estamos ouvindo falar de um termo chamado resiliência. O psicólogo hoje está falando isso demais. Quem já ouviu falar de resiliência aqui? Hein? Tirando as psicólogas de plantão, entendeu? Quem já ouviu falar de resiliência? Eu vou ler aqui. Conceito da física que se refere à propriedade de que são dotados alguns submateriais de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse, sem ocorrer ruptura. Uma liga, ao ser exigida, ao invés dela se romper, ela acumula energia. Resiliência, então, aplicando para nós, sabe o que é? É quando você é exigido, ao invés de você implodir, você acumula saber. Você gera um benefício ao invés de um malefício. Esse tempo eu estava pregando aqui, talvez você não guarde, porque você não escreveu a minha mensagem, Lucas capítulo 13, frutificando numa cultura contrária. Eu disse que o subproduto das relações humanas, né, é igual o subproduto de que você espelhe, que é muito bom para adubo. No popular, cocô. Cocô, ou você tem duas opções com ele.
Ou você começa a vomitar e falar que tem nojo, ou você pega ele, vai na base do seu pé e bota, revolve a terra, que você vai crescer bem. Eu posso dizer para você, eu tenho procurado na minha vida fazer o seguinte: encrecou, grimpou, deu problema, deu zebra, encarniçou, fedeu, esculhambou, arrebentou, deu zebra, deu pau, deu quizumba, sururu formado, seja lá qual for o tamanho do problema, eu aprendi o seguinte: eu já de cara falo, Senhor, quero aprender. Porque eu tenho duas opções com esse trem: de gente eu não posso correr. Se eu quiser crescer, vai ter que ser com gente. Ou eu sou resiliente, acumulo saber, energia, graça e poder para funcionar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu libero perdão para a vida dele. Ele é lindo, amor. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus. Recolho os cacarecos, colo, soldo, dá para ver, mas vão para frente. Eu vou lutar para resolver esse negócio de todas as maneiras, porque eu só tenho uma opção: avançar e lidar com gente. José Filim é um exemplo para mim de resiliência. Foi vendido para os irmãos. Não vejo José falando: ó vida, ó céus, meus irmãos me venderam. Tem um psicólogo. Potifar, arruma um terapeuta para mim, Potifar. Porque, olha, eu estou aqui, Potifar, mas hoje eu não posso trabalhar. Segunda-feira, me lembrei do meu irmão Simeão. Uma mágoa terrível dele. Issacar. Eu estou terrivelmente abalado. Não posso trabalhar hoje. Tem psicólogo no Egito? Não tem, não? Então hoje, me dá uma licença. Eu preciso, estou deprimido. Deprimi. Você vê José fazendo isso? Foi para a casa de Potifar, e diz a Bíblia que ele foi abençoado e começou a abençoar a casa de Potifar. Chegou lá a mulher de Potifar, queria fazer uma potifância com ele. O pobre do anjo não quis a potifância com ela, meteu o Potifar na potifância e foi para lá e botou o rapaz preso. E a Bíblia diz que ele ficou prosperando aonde? Na cadeia. Sabe como é que é o nome disso? Resiliência. O camarada sai da cadeia para governar o Egito. Ele arrumou e acumulou todo tipo de energia com as experiências com gente. Porque gente mente para você, gente te engana, gente passa a pena, gente calunia, gente fala mal de você, gente é tranqueira, gente te aborrece, mas gente é o material que você tem que lidar. Vai correr? Então, filho, pega um avião e vai para o planeta dos macacos. Porque aqui, para onde você for, alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Tem gente, filho. Eu quero montar um comércio, quero montar um supermercado, quero montar uma padaria. Monta uma padaria. Felipe, monta uma padaria, Felipe. O pão está branco. Eu quero um pão mais moreninho. Não dá para fazer um pão mais moreninho, não? Aí você fala, pão mais moreninho. Aí você vai dizer, mas por que o pão está moreninho? Eu gosto dele branquinho, mochiba. Não, está botando muito produto, ele está quebrando demais. Né, Anicinho? Por que o pão está pequeno? Aí faz grande. Botou produto demais, o pão está enorme, hein? Bromato de potássio, está acabando com o pão. Olha, acabou com o meu fígado. Olha, esse remédio que você está botando, esse pão está me matando. Toma cachaça a noite toda, que mata é o pão. E você vai. João sonhou a vida dele de ser vendedor, só não falaram para ele que tinha comprador. Se tem alguém que vende, tem alguém que compra. Fala mal de Lucas aqui, cadê Lucas? Lucas! Está lá, está com as crianças.
Você está entendendo? Gente, meu irmão, eu estava pregando lá em Patinga, a irmã do pastor saiu da igreja, foi lá para fora. Não gostou de nada que eu falei, azedou o pirão. E olha a minha cara de tristeza, ó. Porque tem gente. É gente. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou parar. Quando você lê Hebreus 11, nós vemos assim, a partir do versículo 32, da fraqueza tirar o quê? Força, resiliência. Os heróis da fé, meu irmão, foram aquelas pessoas que, dos contextos piores que podem produzir o ser humano, eles já tiraram o quê? Força. Romanos 12, lá no final, está escrito o quê? Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Sabe como é que é o nome disso? Resiliência. Sabe, meu irmão, é isso. Sabe, ué, o que é isso aí? Na hora que falar dois, me fala, não está em casa não, irmã. Essa irmã não está na benção, não. Deus te abençoe. Gente faz essas coisas. Entendi. Palavra falou no profundo, irmãos. Falou no profundo. Sabe o que eu vejo, irmãos? Voltando lá na iniquidade, no texto de Paulo. Quando o Senhor nos chama para o arrependimento, para o governo e para lidar com as pessoas, o mundo, o Espírito Santo, ele é dinâmico. Nós estamos falando de dinâmica. Quanto mais caminhamos com o Espírito Santo, mais quebrantamento, mais governo, e quanto mais se quebranta, quanto mais governa, mais habilidade se tem. Para lidar com quem? Primordialmente com gente. Nós aprendemos a lidar com pessoas quando lidamos com a pessoa maior, que é o nosso Deus. Ele é um mestre para nos ensinar com gente. E sabe de uma coisa? Como é dinâmico? Se nós estamos sendo aprofundados no relacionamento com Deus, no governo de Deus, e estamos recebendo graça cada vez maior nessa dinâmica, se a iniquidade está aumentando sobre nós o quê? A graça, o aprofundamento do governo, para nós vivermos aonde? Nesse tempo difícil. O que está acontecendo é que há um deslanche da iniquidade, e nós estamos encontrando pessoas paradas no seu relacionamento com Deus. E por conseguinte, completamente desabilitadas com relacionamento humano. Ainda estão olhando para o seu umbigo. E pensam no mundo a partir do seu umbigo. E se o seu umbigo não for o seu umbigo, nada mais presta. Eu me lembrei, para terminar, glória a Deus, capítulo 35, do livro do Êxodo. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem aqui chamada O Esboço do Projeto Divino. No versículo 30, diz assim: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração.
para fazer toda a obra de mestre, a mais engenhosa é a do bordador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Assim obraram Bezaleel, Oliabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Eles receberam, Bezaleel, Oliabe, receberam destreza para a execução, mas Deus lhe deu destreza no coração para agregar pessoas, ensinar as pessoas, uma habilitação para motivar, agrupar, funcionar dentro de um propósito. Nós estamos querendo ter sucesso na individualidade das nossas provas, na unicidade do nosso diploma. Parece que os nossos sonhos estão dentro daquela bola que nós utilizamos lá no encontro, e ali, e vai ficar tudo ali dentro. Mas dentro dessa bola não entra ninguém, não vai ninguém, não tem pessoa, não tem pai, não tem mãe, não tem sogra, não tem avô, não tem vizinho, não tem parente, não tem resistente, não tem contrário, não tem aquele que vai te falar uma palavra contrária. Tudo nós estamos pensando que o diploma falará por nós. Eu quero dizer para você, não vai falar. Você não vai ser bem sucedido. E vou falar uma coisa aqui séria, que vai marcar vocês. Se você não for bem sucedido com pessoas, você não é bem sucedido em nada. Porque o nosso chamado foi ser bem sucedido com pessoas. Se eu não for bem sucedido com pessoas, Miles Monroe, aquele que faleceu agora há pouco tempo, ele disse assim: se o seu sucesso fez você chegar sozinho ao topo, você pode ter certeza que você errou profundamente em alguma etapa da sua vida. Quem chega ao topo sozinho é porque ele errou profundamente na caminhada. Aí você entende os questionamentos de Jeremias. E eu vou terminar aqui. Muito bom esse culto de quinta-feira. Até quando lamentará a terra? E secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela. Quem não sabe que tem maldade na terra? Perecem os animais e as aves, porque dizem: ele não verá o nosso último fim. Aí parece que Deus entra na fala ali e diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Alguém controla a enchente? Alguém controla a enchente do Paraíba? Ninguém. Me lembro que em 1988, 89, 1990, o governo apanhou o dinheiro do povo para conter a inflação, plano Collor. Muita gente tinha dinheiro na poupança. Quem se lembra do plano Collor aqui? O que aconteceu, irmãos, com o Brasil? Muita coisa foi abafada, mas muitos suicídios aconteceram. Muitos. Por quê? As pessoas, elas não conseguem imaginar que gente faz esse tipo de coisa. Gente vai te decepcionar. Gente vai te incomodar.
Mas só tem uma coisa que você não pode fazer: é desistir de gente. Porque se você desistir de gente, você está desistindo de você mesmo. Cansei de gente. Então, filho, desencarna. Ou você é melhor do que alguém? Se você está pensando que vai fazer um concurso, isso vai melhorar você, eu quero dizer a você, pare de olhar para o seu diploma. Peça a Deus para poder olhar a sua família. Porque você é mais um fugitivo existencial. Antes de você olhar o seu diploma, peça a Deus que te faça ver quem é você, quem é a sua família, para que você agora não seja mais um doente diplomado. E na autoridade do seu diploma, você possa contaminar muitos outros com a sua doença. Você está entendendo, igreja? Caldinho grosso. Tenho certeza que não foi um angu ralo, mas foi bem grosso. Palavra de Deus para a sua vida. Está cansado com gente que está indo a pé? Imagine quando eles montarem a cavalo. E sabe de uma coisa? Deus não nos poupa da correria dos cavalos. A gente é que tem que se preparar nele, na dinâmica dele, para que quando os cavalos começarem a correr, a gente já tenha tempo de aprendizado. E não negligenciou os módulos que o Espírito Santo nos deu para aprender. Resiliência. Porque para cada nível de aprofundamento, vai ter um nível de teste. Não pense você que Deus nos poupa disso. As provas são cada vez mais profundas. Elas vão testar as nossas estruturas. Nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Não podemos desistir. Não podemos desanimar de pessoas. Não podemos de maneira alguma. Nós temos que nos levantar como uma planta viçosa no meio de gente. E pedir a Deus que Ele verdadeiramente nos ensine a lidar com gente. Porque Ele ama a gente. E se você começar a odiar a gente, você não vai ter parte com Ele. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Levante sua mão para o céu se você quer aprender a lidar com gente. Se você quer ser um pescador de gente. Se você quer ter habilidade, graça de Deus. Ele está chamando você. Você precisa se arrepender. Arrepender de quê, pastor? Você já está doente, filho. Você já não consegue ver nada. Nós precisamos ser governados por aquele que nos amou, que ama pessoas. Recebi um novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Sabe, irmãos, não é proibido falar para as pessoas que elas podem ter sucesso. Não é proibido. Eu creio que Jesus Cristo disse assim: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu tenho certeza que sistemas, o mundo é o sistema mundano, mas eu quero dizer para você, não existe sistema sem gente. Os sistemas, eles estão profundamente enraizados na mente e no coração dos homens. Eles só vão prestar, não existe sistema mundano para formiga. O mundo jaz no maligno, e o maligno está nos ratos. O sistema das ratazanas está matando o mundo. Não. Você sabe quem estraga o mundo? É gente. Você sabe onde Deus começou a mudar o mundo? Quando Ele enviou gente e disse que iria morar em gente. E aí o mundo ia mudar. Então, a coisa piora no coração de gente e começa a melhorar quando o coração de gente muda. Então, nosso investimento é com gente. E é justamente onde a gente é mais fraco na matéria. Os 18 anos que eu tenho sido pastor, eu tenho visto que quão difícil é gente ouvir conversa de gente e aprender a ser gente e querer aprender a lidar com gente. É a coisa mais difícil que tem. Porque vou falar daqui, se as pessoas daqui escutassem verdadeiramente aquilo que se prega, meu Deus do céu. Porque o que eu estou falando para você é a receita que eu tomo para mim. Eu não posso desistir de uma igreja, nem do chamado que Deus me deu. O chamado que Deus me deu foi para gente. Aqui eu já fui amado, abraçado, beijado, traído, machucado, ferido, caluniado, difamado por gente que se dizia. Se eu apanhar os cartões de aniversário que eu tenho de 18 anos, vocês dão uma risada de quem escreveu o que escreveu para mim. Um dia eu vou trazer aqui. Falei, escuta aqui, olha que fulano disse para mim: pastor, eu aprendo muito com o senhor. O senhor é um homem de Deus. O senhor é isso e aquilo. Um mês depois foi embora. Aí você fica assim, vai se entender. Vai se entender. Tem gente que se despede de mim assim: pastor, eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja. Essa igreja é uma igreja de Deus. Esse dia aqui veio um falar comigo: pastor, eu agradeço a Deus para a vida de cada líder aqui dessa igreja. Como é que eu aprendi? Olha, vocês me abençoaram muito, mas eu vou embora. Aí você olha e fala assim: gente, como é que gente é incoerente, né?
Eu encontrei um lugar muito bom, de gente muito boa, uma família muito boa, gente que me ensina muito, mas eu vou embora. Tá, pastor? Você sabe o que ele está dizendo? Eu não suporto quem me ama. Eu não posso dar certo. Preste atenção. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu não posso dar certo. Eu tenho arame farpado na minha alma. Porque se eu continuar aqui, eu não vou poder mais alegar isso. Então eu não posso dar certo. Você está entendendo, pastor? Eu estou falando com você. Eu não posso dar certo. Sabe por quê? Porque se eu começar a crescer aqui, eu vou ter que enxergar. E eu vou ter que me voltar para as minhas raízes e ver o quão profunda é a doença. E eu não posso ver isso, pastor. Eu não posso enxergar isso. Isso acontece com você. Sabe por que às vezes você sai rangendo os dentes comigo aqui? Alguns não vão embora, ficam aí. Mas ficam com sérias reticências com a minha palavra, a minha pregação. Sabe por quê? Porque não podem dar certo. A ferida é tão grande. Porque se dar certo, se a coisa começar a caminhar, eu vou começar a enxergar. E sabe de uma coisa, meu irmão? Por mais que seja dolorido ver, a melhor coisa é ver. Porque uma vez livre, meu irmão, nunca mais você aceita uma coleira. Quando você enxerga as coisas, nunca mais você quer ter coleira. Dói ver, dói saber, é ruim enxergar, é péssimo ouvir. Mas quando a gente fala, Senhor, eu não abro mão de saber, de ver, de enxergar, de ouvir, porque eu quero ser especialista em gente. Deus vai sanear a sua vida. E nunca mais, você não vai querer nem aquela marca. Cachorro, quando você deixa muito tempo na coleira, você tira a coleira dele, o cabelo, o pelo dele fica acostumado, fica por muito tempo com aquele pelo amassado no pescoço. Até isso você vai repugnar na sua vida. A marca da coleira no seu pescoço. E ao invés de viver odiando e fugindo de gente, você vai viver cada vez mais entranhado, mais relacionado no meio de gente. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando? Você quer? Eu vou orar hoje aqui para que Deus abra seus olhos, para que você veja. Eu vou orar aqui hoje para que você seja curado. Eu vou orar aqui hoje para que venha um profundo arrependimento. Eu vou orar para que você, por esses dias, você dê gritos em casa. Ai! Por aquilo que você vai ver. Porque Deus vai fazer você ver. Quantos vão ser ousados para dizer? Então vem aqui. Você vai gritar. Você vai gemer. Preste bem atenção, gente. Cuidado com seus pés. Guarda o teu pé. Você olhe lá o que você anda fazendo. Olha o que você está empreitando. Você vai gritar. Você vai gemer. Você vai gemer. Mas você vai entender. Ai, Senhor, eu estou conseguindo ver a iniquidade enraizada em mim, em tudo aquilo que me constitui, em tudo aquilo que eu estou relacionado e com quem eu estou relacionado. E sabe de uma coisa, querido? Você vai falar assim: venha o teu reino, Senhor. Que eu não seja mais governado por isso. Por isso que estava subtendido dentro de mim, que eu não conseguia ver forças que estavam dentro de mim, que eu não conseguia enxergar, e que dominavam, que
me fazia um marionete. Eu era marionete, mas agora o teu reino veio sobre mim. E sabe disso, meu irmão? Deus vai começar a te graduar, a gabaritar, para você lidar com gente. Peça ao Senhor para abrir seus olhos. Fala: Senhor, abra os meus olhos. Que seja um tempo de arrependimento. Que seja um tempo de governo. Que seja um tempo de governo. Me aperfeiçoa para as pessoas. Senhor, me faz um especialista em gente. A partir de mim, me dá autoconhecimento. Eu quero me conhecer. Ore mesmo, meu irmão. Ore mesmo, meu irmão. Ore mesmo. Clame ao Senhor, Ele vai te responder. Porque eu creio que a cura vai vir. A cura vai brotar. A cura vai brotar. Amor, Lude, ora para nós. Vou pedir a pastora Lude para estar orando. É um momento, irmãos, importante. Isso é um divisor de água na sua vida. Dependendo do seu posicionamento, da sua atitude com relação ao Senhor, isso é um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza que há uma crise chegando, para que você da fraqueza, você tire força. Deus vai surpreender você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, verdadeiramente, Deus, ser pescadores de homens, Deus. Ah, Deus, nós queremos ser, Deus, iscas boas, Deus, para atrair pessoas, Deus, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para isso que o Senhor nos formou, Deus, para isso que o Senhor nos chamou. Ah, Deus, mas dá-nos, Deus, a conhecer, Deus, o nosso profundo ser, Deus. Ah, Deus, nós queremos, Deus, ter conhecimento da nossa fraqueza, Deus. Ah, Deus, queremos conhecer, Deus, ah, Deus, os nossos pontos, Deus, de fraquezas, Deus, para que isso não venha, Deus, interferir nos relacionamentos com os nossos irmãos, Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Deus, colocar-nos, Deus, diante do Senhor, para que o Senhor venha, Deus, nos revelar, Deus, a Deus, no nosso inconsciente, Deus, que o Senhor venha, Deus, nos revelar quem nós somos, Deus, que nós possamos clamar, Deus, a Deus, por transformação, Deus, que nós possamos clamar, Deus, a Deus, por crescimento, Deus, para que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia diante do Senhor e nos tornarmos, Deus, como o Senhor, para que nós sejamos, Deus, ah, Deus, espelhos para muitos, Deus, para que nós sejamos, Deus, ah, Deus, modelos para muitos, Deus, e que muitos se acheguem a nós para encontrar o Senhor. Ah, Deus, que o mundo veja em nós, Deus, o próprio Senhor, o nosso Deus, a quem nós servimos, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos nos colocar, Deus, diante do Senhor, para que o poder do Teu Espírito Santo venha se revelar a nós, Deus, e venha revelar a nós quem nós somos, Deus, e quem nós somos no Senhor, e o que nós podemos no Senhor. Ah, Deus, dá-nos força, Deus, renova o nosso ânimo, Senhor, renova as nossas forças, Deus, para que nós possamos avançar, Deus, a Deus, não pelas nossas forças, Deus, mas pela graça do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite, Deus, para que a graça, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, Deus, e nos faça, Deus, cada vez melhores, Deus, a Deus, e a cada dia o Senhor nos cure, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bom estar aqui, irmãos. Quinta-feira abençoada. Amém.
Quero dizer para minha célula, sábado, 6 horas, estamos aqui. 6 horas, porque 7 nós temos a formatura das crianças aqui. Eu quero estar lá 6 horas para poder a gente não perder também a formatura, talvez alguns pais. Mas nós vamos ter nossa célula lá. A minha célula vai funcionar sábado, 6 horas. Tá bom? Certinho? Amém? Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. Agradecer a você que está conectado na Rádio Elohim, acompanhou o culto direto da Igreja Evangélica da Nova Aliança nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro do ano de 2014. Para nós foi um prazer ter você em nossa companhia, uma boa audiência. Nós podemos conferir aqui em nossos gráficos que a palavra de Deus possa ter sido uma palavra de bênção para a sua vida. Não só para a sua vida, mas como para a vida de toda a sua casa, de toda a sua família. Em nome de Jesus. Nós da Rádio Elohim, mais uma vez, agradecemos o seu carinho, agradecemos a sua audiência e essa mensagem ela estará sendo reexibida amanhã a partir do meio-dia. A partir do meio-dia você pode ouvir mais uma vez. Também amanhã nós vamos estar colocando a mesma no nosso canal do YouTube, que é o Web Rádio Elohim Gospel, ou Web Rádio Elohim. É um canal no YouTube, Web Rádio Elohim. Por hora, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, continue com a programação da Rádio Elohim com muito louvor para você. Até a meia-noite, ainda hoje, muitas palavras, né? Muitas mensagens ainda durante a madrugada, louvor e pregação para você durante toda a madrugada, porque a palavra de Deus é pregada em forma de louvor ou de mensagem 24 horas por dia aqui na rádio, que é voltada para os propósitos de Deus. Direto da Igreja Evangélica da Nova Aliança em São Fidélis, na Rua do Sacramento, 333, centro, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, Alexandre Gonçalves deseja a todos os ouvintes da Rádio Elohim um final de noite abençoado. Rádio Elohim Gospel, uma rádio voltada para os propósitos de Deus.